Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula teológica. Nesta nossa aula de hoje, nós estaremos estudando um pouco o livro do profeta Naum. O profeta Naum é um dos profetas menores, no grupo de 12 profetas menores. Naum está inserido neste grupo de profetas que, como você já sabe, na classificação dos livros dos profetas menores, a ênfase no profeta menores não se dá pelo fato de esses profetas terem sido menor em significância ou menor em importância para Deus e para a sua obra. A designação de profeta menores, como você sabe, é uma designação para apresentar o número ou volume do trabalho literário produzido por esses profetas. Então, o profeta Naum, o livro do profeta Naum, é o 7º livro dos profetas menores. Já estudamos os 6 primeiros, desde Oséias até Miqueias. Agora nós vamos avançando até chegar ao último livro dos profetas menores do Antigo Testamento, que é o profeta Malaquias. Então, nesta aula de hoje, nós estaremos enfatizando um pouco sobre este importante profeta chamado profeta Naum. É importante percebermos que o seu livro, na classificação de livros da Bíblia, conforme está disposta nas nossas Sagradas Escrituras ou no nosso exemplar da Bíblia Sagrada, ele ocupa a 34ª posição. É o livro de número 34 do Antigo Testamento, e nós podemos perceber que este livro, que tem apenas 3 capítulos, traz sim uma mensagem importante e incisiva, não apenas para Israel, mas também para as nações. E nós vamos ver que aqui especificamente vai estar em xeque a nação assíria, que tem como capital Nínive. Então perceba que o profeta Naum, cujo seu nome significa compassivo, ele tem uma mensagem de Deus, não apenas para o seu povo, para a nação de Israel, mas Naum tem uma mensagem de Deus e uma mensagem poderosa e pesada da parte de Deus para as nações. Perceba que dentro deste livro, com 3 capítulos, temos também aqui 47 versículos, 8 perguntas, 5 ordenanças. Não há aqui nenhuma promessa, mas há 72 predições. São 46 versículos de profecia, sendo que, de acordo com o autor que eu estou pesquisando, 40 desses versículos de profecia já estão cumpridos e apenas 6 ainda que não se cumpriram. Então, o profeta Naum, ele apresenta 2 mensagens distintas. Como disse, a primeira mensagem é uma mensagem para a nação assíria, ou para Nínive, que é uma mensagem de conserto, ou uma mensagem de juízo, melhor dizendo. Porque o conserto, Deus já havia chamado a atenção deste povo, dos ninivitas, aproximadamente 100 anos antes, quando Jonas desenvolveu seu ministério profético lá na Síria. Jonas pregou durante 3 dias nessa grande cidade de Nínive, e a Bíblia diz que com a sua pregação o povo se arrependeu. Com a sua pregação o povo se converteu, e desta forma a Bíblia diz que Deus barrou por aproximadamente 100 anos a sua ira e o seu juízo de ser derramado sobre a Síria. Mas note que esta capital de Nínive, com o passar do tempo, com o perceber que o juízo de Deus não se derramaria sobre eles,
eles voltaram novamente à prática da pecaminosidade. E desta forma, a Bíblia diz que Deus levanta o profeta Naum para trazer esta mensagem de juízo contra Nínive. Quando eu estou falando a nação da Assíria, estou me referindo também, ou especificamente na mensagem de Naum, à cidade de Nínive, os ninivitas, que voltaram à prática da sua maldade, que voltaram à prática das suas abominações, como um cão que torna ao próprio vômito. Então nós podemos perceber que Naum provavelmente ele seria oriundo da cidade de Cafarnaum, portanto ele era um profeta galileu, e se assim for, de acordo com os estudiosos, Naum seria ali um cidadão da cidade de Cafarnaum, aí ao norte da Galileia, e nós podemos perceber com isso que o profeta Naum, ele desenvolveu uma mensagem, um ministério profético muito profícuo nesta região, mas a sua mensagem é especificamente para os ninivitas. Mas a segunda parte da profecia de Naum é uma profecia de consolo, uma mensagem de consolo para o povo judeu. Se Deus iria punir a Síria, que era o grande inimigo de Judá, o grande conquistador deste período de tempo, e nós estamos falando aí do período de entre 710 e 650, anos 600 antes de Cristo, e nós podemos assim perceber que esta cidade de Nínive, ela foi alvejada por esta mensagem de Deus, que derramaria o seu juízo sobre ela. E dentro da profecia de Naum, nós vamos perceber que Deus assim o fez. Mas a mensagem também de Naum é uma mensagem de consolo e de conforto para o povo judeu. Deus, ele está no controle de todas as coisas. E desta forma, o povo de Deus, ele deve ser consolado com o fato de que Deus controla tudo, de que as nações também estão sob o domínio e sob a égide do Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, perceba que o profeta Naum foi um profeta importante, embora o seu livro ele tenha apenas, eu estou colocando apenas entre aspas, esses apenas três capítulos, eles podem trazer para nós uma elucidação de como Deus conforta o seu povo em meio às ameaças e em meio às crises. Então, nós podemos perceber aí no nosso material de estudo, no nosso livro de acompanhamento, que Naum é um dos 6 profetas que proferiram as suas profecias, mas não deixou registrado qual foi o período de tempo que ele desenvolveu seu ministério profético. Por isso, é um dos livros que são difíceis de dar uma data precisa, então a estimativa é entre 710 e 600 a.C., durante os reinados de Ezequias e Manassés. Então, foi aí neste período de tempo que o profeta Naum desenvolveu o seu ministério profético. Agora note que é muito importante, queridos, a gente atentar para o objetivo do profeta Naum em ter proferido essas mensagens enviadas por Deus. E aqui nós temos 2 objetivos. O primeiro objetivo é o objetivo histórico a ser destacado, e o segundo que nós devemos destacar é o objetivo teológico. Qual a mensagem de Deus, a mensagem teológica que o profeta Naum transmite para nós. Então aqui é importante nós percebermos que o profeta Naum, que desenvolveu aí o seu ministério aproximadamente 100 anos depois do profeta Jonas, e ele tem uma mensagem
para o povo de Nínive. É importante também ressaltar que Nínive é uma das cidades criadas por Nimrod, aquele homem poderoso, caçador, descrito na Bíblia, no livro do Gênesis. Este Nimrod, que era um opositor de Deus, um inimigo de Deus, ele construiu a cidade de Nínive. Isso está em Gênesis capítulo 10, versículo de número 11. A Bíblia afirma que esta cidade rebelde contra Deus foi criação de Nimrod. Então, sendo Nimrod um rebelde, alguém que se irava e que insurgia contra Deus, o povo desta cidade tornou-se também extremamente impenitente. Tornou-se um povo que não queria compromisso com Deus. Muito embora houve uma conversão parcial e momentânea com a pregação de Jonas, depois eles tornaram a prática do pecado. Então nós podemos perceber que o objetivo ou o ensino teológico que este livro do profeta Naum apresenta para nós é a manifestação ou a apresentação da soberania de Deus sobre os povos e nações, como também sobre toda e qualquer situação que cause dificuldade para o povo do Senhor. Então, a soberania de Deus, ela está sobre a nação. E esta mensagem de que Deus é soberano e governa sobre a nação, as nações, deveria consolar Judá, que era um dos inimigos, que a Síria era um dos inimigos do povo judeu. Agora observe, irmãos, que dentro do esboço do livro do profeta Naum, apresenta para nós 3 pontos importantes. Primeiro, o governo de Deus. Segundo, a aplicação da soberania de Deus. E o terceiro ponto importante é que Deus, por fim e sem restrição, destruirá todo o mal. Então, quando abrimos a nossa Bíblia no livro de Naum, no capítulo 1, nós podemos perceber que, de fato, Deus julga os ímpios. Deus estabelece juízo. Então, a Bíblia apresenta, através da mensagem de Naum, que a nação de Nínive seria julgada pelo Senhor, que os ninivitas seriam alvos da ira de Deus. Então perceba que dentro desta perspectiva diz o texto sagrado que Deus, ele não tem o culpado por inocente. Embora capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diga categoricamente que Deus é tardio em irar-se, e talvez por isso o povo aqui de Nínive confundiu a misericórdia de Deus com um livre, um salvo-conduto para viver na prática do pecado e da impiedade. Este povo vai perceber que Deus irá julgá-los de forma decisiva e sem nenhuma restrição. Então perceba que o capítulo 1, versículo 3, diz que Deus é tardio em irar-se, mas grande em força, e que ele não tem o culpado por inocente, e não tem o inocente por culpado. O Senhor ele tem o seu caminho no meio das tormentas, e as nuvens são como o pó para os seus pés. Então perceba que esta profecia de Naum é uma profecia de consolo. Primeiro, a mensagem de que Deus não tem o culpado por inocente, mas depois que o Senhor Deus, ele tem um caminho no meio da tormenta. Isto deveria sim, de fato, consolar a nação de Judá. Então você perceba que dentro deste livro, Deus vai apresentar através da mensagem de seu mensageiro compassivo, Deus vai apresentar que ele, embora seja tardio em irar-se, quando a sua ira se manifesta e chega o tempo de Deus estabelecer o seu juízo, nada impede o juízo de Deus de se derramar. Então, nós podemos perceber que, embora a mensagem do profeta seja uma mensagem
de juízo para as nações, é também uma mensagem de consolação para o povo de Deus. Então, sobre a mensagem do profeta Naum, nós podemos perceber que a sua mensagem ela tem dois objetivos: demonstrar o juízo de Deus sobre Nínive e assim apresentar sua soberania e governo sobre as nações, mas também trazer consolo para o seu povo. Então perceba que o segundo objetivo é a aplicação da soberania de Deus. Então aqui neste momento, na segunda parte aí do livro, a partir do capítulo 1, versículo 7 até o capítulo 2, versículo 13, nós podemos perceber que há uma exposição de diversas aplicação de julgamento previsto pelo Senhor. Então, alguns discursos que já foram proferidos pelo Senhor e que receberão o seu cumprimento cabalmente. Então, culminando com tudo isso, com os juízos que Deus está anunciando e que vai trazer sobre este povo, nós temos de fato a mensagem de que Nínive seria julgada de forma decisiva. Por fim, a terceira e última parte aí deste livro do profeta Naum apresenta para nós que Deus destruirá o mal. O mal, ele não vai continuar prevalecendo. O mal será destruído. Então toda a maldade de Nínive, toda a maldade que as nações cometeram, o Senhor Deus Todo-Poderoso irá julgá-la, irá trazer a sua manifestação de juízo sobre este povo. Então, queridos, este foi um breve panorama do livro do profeta Naum, e é importante, antes de encerrarmos, portanto, destacar também que Deus usou o profeta Naum para proferir mensagens extraordinariamente pesadas contra Nínive, contra a Síria, e a Bíblia diz que essas profecias alcançaram cumprimento. Então nada adiantou o combate cruel ou grande exército que tinha a nação de Nínive, porque Deus, ao julgar, não há quem se coloca de pé diante do juízo de Deus e assim o prevaleça. Então, dados históricos comprovam que uma nação ou uma inundação muito grande invadiu a cidade, que estava construída às margens de 3 rios, e esta cidade construída às margens desses rios tinham galerias que trazia água para diversos bairros da cidade. Então veio uma grande inundação e inundou grande parte dessa cidade, possibilitando assim a invasão dos inimigos. E soldados inimigos viessem invadir o seu território, a sua cidade. Então, está dito assim, que como uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar. As trevas perseguirão os seus inimigos, as portas do rio se abrirão e o palácio se derreterá. Isso está em Naum capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 6. Então perceba que Deus falou por intermédio do profeta, e da forma que Deus falou, aconteceu. O palácio do rei de Nínive veio a ruir, a cidade veio a ser invadida por uma grande inundação, aqui como Deus havia anunciado. Então veja que a destruição desta cidade cumpriu um propósito e uma agenda de Deus. Ainda, se você puder perceber a sua atenção ao capítulo 3, versículo 12, diz que todas as tuas fortalezas serão como figueiras com figos temporão, se sacodem e caem na boca daquele que há de comer. Então essa também é uma outra profecia, no capítulo 3, versículo 12 do profeta Naum, que aponta justamente para o fato de que
precocemente a nação de Nínive seria julgada e Deus estabeleceria o seu juízo. Queridos, esta foi a nossa aula de hoje e nós podemos perceber que Deus, ele apresenta para nós a sua misericórdia. Mas quando nós não queremos a misericórdia de Deus e abraçamos uma vida com práticas e atitudes pecaminosas, o juízo de Deus também se estabelece sobre nós. Espero que esta aula tenha sido edificante para você e que você possa continuar nos acompanhando nas demais aulas que estaremos postando para o seu conhecimento e elevo espiritual. Deus te abençoe.